Boa tarde, moçada. Em primeiro lugar, eu não sou isso tudo que ele falou, não. Eu sou muito menos, né? Mas sou... Tem gente de fora também, acho que eu podia falar um pouquinho da minha história. Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Meu pai era empreendedor, a gente tinha um negocinho muito pequenininho. E foi um período de muita luta, de muito aprendizado, como é com qualquer empreendedor, né? Eu acho que a gente não precisa nem entrar muito em detalhe com relação a isso. Mas só eu coloquei ali a primeira multa, só para falar um pouquinho da minha relação com o Estado, né? Eu comecei... Meu pai me contratou como office boy quando eu tinha 13 anos de idade, com salário mínimo. E, como a gente não tinha nada, eu falei, eu tenho que poupar, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver com 10% do que eu ganhasse e 90% eu poupava. E aí, dos 13 aos 25, eu já tinha feito alguns empreendimentos pequenininhos, eu já tinha aí, eu acho que em ordem de grandeza, hoje, uns 50 mil dólares. Foi quando a Receita Federal veio para a primeira fiscalização. E a multa foi, na época, de mais de 100 mil dólares. Quer dizer, eu não dormia, eu fiquei 30 dias triste, sem falar com ninguém, porque é essa relação, né? Eu costumo falar que a gente é abolicionista, mas a gente é mais do que isso. Eu estou falando nós todos, porque a gente quer liberar a gente do Estado, né? E comparando a nossa situação com a escravidão, eu não sei qual que é pior, porque o senhor dos escravos, ele tinha algum interesse em que os escravos tivessem alguma saúde, trabalhassem para render para eles. E o Estado nos usurpa todo o dinheiro que a gente ganha e se diverte passando a perna na gente. A realidade é essa, né? Quem é empreendedor aqui sabe disso. E aí, chegou um momento que eu fui questionando, será que é isso? Será que a gente... Aí eu li esse livro, que é muito interessante, A Revolta de Atlas, que é uma ficção de Estados Unidos em que... uns Estados Unidos no futuro, foi escrito há muito tempo, em que tudo passou a ser controlado pelo governo, e os empresários foram desistindo e fugindo para um vale fictício chamado Galt Valley, né? E é mais ou menos isso que eu fiz. Eu fui tocar um projeto ambiental que eu gosto muito aqui em Ibitipoca, que provavelmente muita gente aqui de Juiz de Fora conhece, mas quem é de fora eu convido, é um dos lugares mais bonitos do planeta para mim. E um filme que me influenciou muito é esse O Vale, que é do João Moreira Salles, recomendo para todo mundo. Esse filme até passa Juiz de Fora, ele é pouco conhecido, mas ele fala do nosso Vale do Paraíba. Ele fala de... É impressionante a gente ver que tinha um monte de ambientalista naquela época falando, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão jogando essa mata no chão, plantando café de uma forma, né, quer dizer, sem nem curva de nível tinha, e com isso a região que sustentou o Brasil durante muito tempo, né, quer dizer, a gente tem casarões, sei lá, deve ter casa de 5 mil metros quadrados. As festas que a gente dava aqui no Vale do Paraíba duravam 30 dias, né? Quer dizer, os barões eram riquíssimos. Mas isso durou pouco, e a nossa região... O que é a da nossa região hoje? A área de agricultura acabou, né? A gente não fez a coisa certa, né? E Ibitipoca é isso também, quer dizer, as pessoas vivem de leite, é uma subsistência muito dura, e a gente está lá com um projeto de
auspicioso de reinventar a vida ali na região, principalmente o lado econômico, né? Para que as pessoas possam viver com mais dignidade, né? E a questão ambiental, coloquei isso aqui porque a gente já teve 5 extinções em massa no planeta, né? A penúltima foi aquele meteoro que acabou com os dinossauros, a última foi essa era glacial, todas as 5 por desastres naturais. E nós, humanos, estamos fazendo a primeira, a gente mesmo, né? Quer dizer, estamos levando aí a 6ª extinção. E eu costumo brincar, uma vez eu ouvi de um ambientalista isso, se a gente fizesse uma reunião de condomínio entre as diversas espécies que habitam aqui o planeta, para ver se tem alguma espécie que está se portando mal e que deveria ser convidada a se retirar do planeta, eu acho que a gente não tem dúvida, né? Que a gente ia para Marte, né? E aí mas ao mesmo tempo que a gente está se portando mal, a gente é capaz de fazer muita coisa interessante, né? Quando a gente vê, por exemplo, eu que sou mais velho, quando eu vejo um iPhone, um smartphone, eu falo, eu não acredito que a gente tenha essa tecnologia toda. E quando eu vejo arte também, e é por isso que no nosso projeto tem muita arte, eu falo, pô, se a nossa espécie consegue fazer uma poesia, uma sinfonia, se a gente consegue ter tanta tecnologia, será que a gente não vai conseguir fazer o mais básico, que é cuidar da casa da gente? Porque a gente não pode achar que a casa da gente são aquelas 4 paredes onde a gente dorme. A casa da gente é o planetinha. E, pô, imagina a gente ter que morar em Marte, né? Esse planeta é maravilhoso. Então, isso aqui, quer dizer, são algumas coisas que eu acho que são novas e que me dão, certamente enchem a gente de esperança, né? O compartilhamento, né? Quer dizer, que a tecnologia da informação vai permitindo, por exemplo, a gente está lendo aí que os carros autônomos estão chegando, e aí, sendo autônomos, a gente vai deixar de ter carro, a gente vai comprar um serviço de transporte, e com isso a gente tira 85% a 90% da frota do planeta, né? A gente vai precisar de 10%, 15% da frota. E eu acho que as cidades vão ficar muito legais, né? As energias limpas, né? Tanto a eólica quanto a fotovoltaica. Os contraceptivos estão evoluindo, porque é habitante demais, né? A gente tem que segurar um pouco isso. A carne, o problema da carne, hoje o maior impacto que a gente tem no planeta são as construções que a gente faz. Aí, tanto a construção em si, quanto climatizar a construção, né? Ar-condicionado, aquecimento, esse é o impacto número 1. O segundo é a vaca, né? Tanto boa parte do nosso agrobusiness aqui é produzindo soja para mandar para a Europa, China, para engordar boi, né? E a gente está quase sintetizando a carne sem passar pela vaca. Isso vai ser uma revolução, né? Tem uma série de startups americanas, né? Impossible Burger, Beyond Meat, e já estão mandando bem, já está bem razoável. Daqui a pouco vai estar melhor do que a costela. Aí ninguém vai querer a costela, pô, vamos naquilo mesmo. E ao invés da gente gastar 17 quilos de soja para fazer 1 quilo de carne, vai ser praticamente 1 para 1. Quer dizer, a gente vai poder replantar muita Amazônia, porque vai sobrar espaço para isso, né? Novos valores e nova consciência também. Isso, a minha geração não teve educação ambiental nenhuma, né? Agora, a moçada nova já está com outra consciência. Isso é muito importante também, né?
o carbon tax, o imposto sobre, que é uma coisa legal também. Por que direito? Porque a gente não, esse liberalismo puro, na hora de pensar no planeta, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, por que alguém rico pode comprar um iate de 500 pés que consome 5.000 litros de diesel por hora e poluir o planeta sem pagar nada por isso, né? E esse carbon tax, tem muito, a Alemanha já está usando, e é uma coisa, é um imposto. Eu aqui num congresso sobre liberalismo falando em criar imposto, né? Mas é um imposto legal porque o pobre paga muito menos, né? Quer dizer, quem consome é que paga, e naturalmente que eu não estou falando em criar ele agora, não. Na hora que a gente eliminar um mundo de imposto, a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, mas lógico que o dinheiro não vá para o caixa do governo, que vá para ONGs, para iniciativa privada, para restaurar o planeta, curar parte das feridas que a gente tem feito no planeta, né? E em Ibitipoca, a gente até mudou agora o nome do nosso projeto para Comuna do Ibitipoca, porque é sobre pessoas, né? Essa é a nossa bandeira, não está dando bem para ver aqui. A gente pensou em pôr alguma coisa sobre liberdade. Aí lembramos da de Minas, né? Liberta quais será também. Liberdade ainda que tardia. Aí um dos conselheiros lá falou, pô, mas liberdade ainda que tardia, chega de esperar, né? Vamos pôr liberdade agora. Aí a gente foi ver em latim como é que era o agora, é nunc. Aí parece que é nunca também, né? Aí a gente colocou só libertas e fraternitas. Isso foi minha mãe que pediu para colocar, e a Cláudia estava falando que o vice-governador falou nisso, né? Liberdade e fraternidade. A gente tem que pensar nos outros, a gente não está sozinho aqui, né? Mas, então lá na nossa pequena comunidade, que a gente acha que pode inspirar eventualmente outras comunidades, se bem-sucedida, e eu acho que com células menores fica mais fácil organizar o caos que nós somos, né? Numa pequena vila, as coisas funcionam muito melhor, né? Então, a gente lá está criando, parece um nome pretensioso, Universidade Ibitipoca, mas é um tipo de uma casa do saber, onde a gente difunde conhecimento. A ideia é, por que não, atrair os maiores expoentes do planeta, principalmente com relação à ecologia, para nos inspirar, né, e ser um centro de conhecimento, né? A gente vai fazer também, nesse espaço, treinamento de professores em ecologia profunda, essas coisas que o planeta está precisando, né? A gente lá está trabalhando também a redução do consumo de carne, a gente cobra o impacto ambiental lá. A gente está, eu até cobrei do governador, e acho que ele tocou nesse assunto, né? A gente quer comprar 100% da energia renovável lá. Não faz sentido a gente gerar energia lá se ela não estiver conectada à rede da CEMIG, né? Porque a gente vai ter que ter um mundo de bateria, fica caríssimo. Então a gente quer comprar e a CEMIG não oferece isso. E eu acho que é uma coisa legal para ser oferecida pela CEMIG, porque, por exemplo, nós faríamos questão de só pagar por energia limpa. E certamente tem muita gente aqui que estaria disposto a pagar mais 10%, 15% para saber que está consumindo uma energia que não está machucando o planeta, né? Estamos com um projeto de economia circular lá, nossa moeda vai ser a Ibitcoin, né? E a ideia, quando a comuna estiver funcionando bem, provocativamente a gente quer mandar nosso embaixador
em Belo Horizonte, em Brasília e até na ONU, pedindo autonomia. E a gente garante números de desenvolvimento humano, de felicidade, números ambientais, melhores do que a média do país. Se a gente não performar, a gente devolve a autonomia. Isso é uma provocação que eu gosto de fazer aí para os liberais, né? Que eu acho que seria uma coisa legal, né? Por que não? Se a comunidade pode performar, por que ela tem que ser, como eu falei antes, usurpada, né? Quer dizer, a gente tem que mandar um mundo de dinheiro para Brasília. Brasília não tem noção do que é Ibitipoca. Brasília não tem noção do que Ibitipoca precisa, né? Então, a gente acha que localmente, nas vilas, a gente consegue uma gestão muito melhor, né? Eu estou preocupado. O Bolsonaro tem muita coisa muito legal, né? Quer dizer, eu amo o Paulo Guedes, tudo que ele fala com relação à economia. Embora a gente não tenha só que medir crescimento econômico puro e simples, né? Quer dizer, o crescimento econômico, às vezes, pode não ser tão saudável. Esse mundo de carro que a Dilma colocou na rua com crédito barato, será que melhorou tanto o Brasil assim? Não sei, né? E uma das coisas que o atual governo está querendo é rever o atual Código Florestal, e isso me assusta muito, né? Porque isso aqui é a Mata Atlântica que a gente tinha, e isso é o que sobrou. Sobrou 7%, e ele está querendo destombar a Mata Atlântica, né? Então, isso a gente tem que pensar muito, porque o macaquinho não se protege, não, né? A gente está extinguindo todos eles. Esse serviço ambiental da Mata Atlântica é necessário para a nossa região, né? Então, eu acho que o nosso projeto aqui, só para vocês terem uma noção, esse mais vermelho aqui é o Parque Estadual de Ibitipoca. O que a gente faz? A gente vai comprando terra degradada. Em geral, são terras que não tem mais nem ninguém morando, né? E fazendo a gente vai replantando a mata e depois refaunando, trazendo os animais de volta, que é outro grande problema, né? Quer dizer, tem que pedir para o governo. E esses dias a gente contratou lá uma ONG que fez a reintrodução de araras em Araras, aquela cidade de São Paulo. E fez com muito sucesso. E engraçado, o Estado de São Paulo, quando deu a licença para a reintrodução das araras, ainda parabenizou, né? E aqui a gente acabou de ter essa licença negada, apesar da ótima relação que eu tenho aqui com o nosso secretário do Meio Ambiente, o Germano e tal, mas o negócio é aparelhado para baixo, não é tão simples assim. Demorou 5 anos e eles negaram. Eu gastei uma fortuna nesse pedido, e se eu quiser recolocar 5.000 bois ali, eu não tenho que pedir licença, eu posso colocar, mas é duro trabalhar com o meio ambiente. E principalmente num negócio, numa coisa nova que é esse rewilding, né? E a ideia é ter, o projeto inicial ia ter 80% da área restaurada, como era, e 20% para alguma atividade econômica, né? E agora a gente resolveu radicalizar ainda mais, ser 99% rewild e 1% para atividade econômica, né? E essa é uma das startups que a gente quer fazer lá, é a GreenU. O que seria? A gente recebe visitantes, recebe gente de fora, e a gente quer propor às pessoas a neutralização da própria pegada de carbono. Então, se a pessoa... a gente faz um questionáriozinho simples. Eu tenho 2 carros, moro num apartamento de 150 metros quadrados, viajo uma vez para a Europa.
Então, é mais ou menos isso. A gente gera empregos ali na região. A ideia é montar empresinhas pequenas que façam o reflorestamento, deem esses certificados de que a pessoa está em paz com o planeta, está fazendo o que ela deve fazer por existir nesse planeta, né? Quer dizer, e aí, a cada ano, tipo, no aniversário da pessoa, manda a foto daquela areazinha, daquela floresta, como é que ela está, para dar uma satisfação. São opções de geração de renda numa região que perdeu a vocação e que não sabe direito o que fazer, né? Então, produzindo praticamente todos os nossos alimentos lá de forma orgânica, correta. O nosso esgoto, isso aqui, por exemplo, é um sistema de tratamento de esgoto da pousada. São tanques de água em que a água suja não, né, rica com matéria orgânica, é depurada por plantas. E aqui a gente já é uma evolução, isso é do povo da agrofloresta, do Ernest Goethe, é produção de alimentos com... Aqui vocês estão vendo banana, por exemplo, com esse esgoto, né? A banana sai um pouco mais marrom, cheira meio mal, mas dá para fazer doce e tal. Brincadeirinha, branquinha. E a gente não gera lixo praticamente nenhum, e isso é legal. Eu vi até numa cidadezinha ali perto, Bias Fortes, que não sei como é que está agora, mas é uma política que dá para fazer. 50% desses caminhões de lixo que saem aqui de Juiz de Fora e que a gente paga uma fortuna para colocar num aterro sanitário, a gente está levando tesouro para lá, porque isso podia ser compostado e ser usado até dentro da cidade em hortas urbanas. Paris está fazendo 150 hectares agora de hortas urbanas para serem adubadas pela compostagem. E mais a reciclagem, né? Quer dizer, a gente... alguém falou da lei do canudinho. Eu fui até com meus filhos a Ruanda há pouco tempo, que é um país paupérrimo no meio da África, mas com um governo super legal. E ele falou, pô, vamos ganhar dinheiro com turismo aqui. A gente pagou $1.500 para ver os gorilas na montanha, para ficar do lado dos gorilas. E o país hoje está praticamente vivendo desses gorilas, e a gente foi na época de chuva, porque na alta estação não tinha lugar. $1.500. O paizinho está vivendo disso. E é um exemplo, eles lá eram muito sujos, e aí isso atrapalhava o turismo. O presidente proibiu saco plástico, então o país já está bem mais limpo, e mais do que isso, ele resolveu instituir um dia por mês para limpeza. E ele e todos os secretários, todos os ministros, passam esse dia, que é um sábado por mês, o dia inteiro na rua, varrendo rua como cidadãos, né? Quer dizer, isso é um exemplo que eu achei muito legal, né? E não é igual Dória, não, só tirar uma foto, é sério. Bom, aqui a gente acredita muito no turismo, então estamos trabalhando muito o turismo, focando em gringo. É uma vergonha o que o Brasil recebe de turista, né? O Brasil recebe menos turista do que a Catedral de Milão, né? Com esse potencial todo. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada, que daqui a pouco a gente vai poder chegar a 20%, 30%, porque o turismo não vai acabar, né? E gera muita renda, né? E aqui são sugestões de filmes interessantes, em especial se os nossos deputados puderem tirar foto disso e pensar nisso. É um apelo que eu faço pelo meio ambiente. Vamos acompanhar o Bolsonaro no que ele for legal e vamos ter senso crítico com relação ao meio ambiente. O planeta precisa disso. Obrigado. Parabéns, Renato. Obrigado. Vamos agora com as perguntas. Primeira pergunta feita pelo Pedro Queiroz, não falou a cidade.
É a seguinte: a União Europeia condicionou ao acordo com o Mercosul uma meta ambiental. Qual é a visão do Novo sobre desmatamentos e o meio ambiente ao todo? A visão do Novo eu não tenho ideia, mas eu saí lá da roça exato para isso, para tentar influenciar um pouquinho nesse sentido. Eu estava até comentando agora com um amigo, não interessa se a União Soviética, se a União Europeia Soviética tá pedindo isso e a gente vai entender isso como uma afronta, como uma... Eu acho que o problema é nosso. Para que a gente vai destruir mais floresta? Olha o entorno de Juiz de Fora. Isso aqui está se desertificando. Vamos pensar antes de mexer mais em floresta, porque as florestas remanescentes são fundamentais para que a gente continue tendo chuva, para que a gente continue com o nosso agrobusiness. Então, eu acho que vamos melhorar a produtividade, vamos usar as áreas que estão ociosas, mas vamos pensar um pouquinho antes de destruir floresta, porque construir floresta é muito caro. Boa. A próxima pergunta vem do Dr. Ângelo Cabral, de Juiz de Fora. Boa tarde, Renato. Em JF conhecemos o seu trabalho e a sua capacidade de gestão. Quais as chances de que você venha para o Executivo Municipal? Olha, eu fico super feliz com essa lembrança. E triste, triste em decepcionar vocês, porque você, né, certamente tem gente muito melhor do que eu para isso, mas seria eu abrir mão desse projeto, que é um projeto, o projeto mais importante assim que eu já me envolvi como empreendedor e que eu pretendo que seja o projeto da minha vida daqui para frente, né? Eu estou morando lá, com meus caipiras lá, estou amando morar lá, então eu não estou nessa, não. E mesmo porque, o que acontece? Você gerir na iniciativa privada já é muito difícil. Gerir uma prefeitura em que você não pode... Essa estabilidade no emprego, pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Quem aqui contrata alguém e dá estabilidade de emprego? Está errado. São funcionários nossos, quer dizer, nada contra as pessoas que estão no setor público, e certamente tem muita gente aqui do setor público, mas contra as instituições, isso está errado. Eles é que fizeram essa lei para eles, a gente tem que derrubar isso e rápido, temos que mudar isso. Temos uma terceira e última pergunta aqui, que eu gostaria até de dividi-la em duas partes. Está escrito o seguinte: gostaria de saber, a pessoa não se apresentou, gostaria de saber qual a posição dele em relação ao projeto de implantação da plataforma de biocombustível verde em Juiz de Fora, projeto esse que tem como foco a recuperação de áreas degradadas com a plantação da palmeira macaúba. E a segunda parte da pergunta é: e se ele compreende que esse projeto pode levar não só a Zona da Mata, mas todo o estado de Minas para outro patamar econômico, transformando o nosso estado, assim como é São Paulo, em uma potência em combustíveis renováveis? Eu acredito muito no experimentalismo, acredito nessas... Né, a gente tem, eu acho que está muito claro que a gente tem que achar uma outra vocação para o nosso campo. Né? Eu fui há pouco tempo visitar um projeto muito interessante no sul da Bahia de plantio de árvores nobres da Mata Atlântica com intenção de posterior corte. E fiquei encantado com o projeto, porque aí é um corte, não é corte raso, é um corte seletivo, então é uma floresta que você vai tirando espécimes nobres. Né? É lógico que isso vai funcionar muito e vai ser muito viável, seria uma opção para cá também, mas vai funcionar quando a gente parar de derrubar a Amazônia. Né? Enquanto derrubar a Amazônia for permitido, é muito mais barato e isso não faz muito sentido aqui. Mas eu acho que pode ser uma opção legal, sim. Eu acho que a gente tem que experimentar coisas diferentes. Né? O homem do campo hoje, o cara que vive do leite, ele é um escravo. A gente tem que achar uma
uma outra opção para a nossa região, sim. É isso aí. Uma salva de palmas, então, a Renato Machado, por favor.